Apesar de estarmos no inverno, estamos percebendo dias mais quentes que o normal desta estação, além da baixa umidade do ar, que também é prejudicial para a saúde. Esses fatores podem causar a desidratação, ressecar os lábios e deixar a boca seca. Para melhorar sua saúde neste período, sempre é bom optar por uma dieta equilibrada. Então, assim, esse tipo de alimento, tanto fruta quanto verduras, quanto mais natural a gente consumir, melhor, tá? Tem algumas frutas que pode ser consumida em suco, mas o ideal é que fosse consumida em natura. Por exemplo, chupar uma laranja ao invés de suco. Melancia e melão tem muita água. Elas são constituídos quase que, eu acho que mais de 70% de água. Então, é uma boa opção, né? Então, aumenta o consumo de fruta, aumenta o consumo de salada, sabe? Alguns legumes, tomate, beterraba, junto com alface, rúcula, porque eles têm mais água na composição. Claro que além das frutas, verduras e sucos, o ingrediente indispensável e essencial para a nossa hidratação é a água. Além de refrescar do calor, mantém o corpo hidratado. Tem muita gente que não tem hábito de tomar água. Nesse tempo tem que ser vigiado isso, tá? Eu costumo andar até com uma garrafinha assim bem simples, que é essa garrafinha que tem 500 ml. O ideal é que a gente consuma pelo menos 4 dessa, que são 2 litros. Tem gente que às vezes acha que toma 5 copos de água por dia e tá bom, não tá? Principalmente nesse tempo seco, tá? Uma opção, assim, um truque para aumentar o consumo de água, principalmente de criança ou idoso que não tem hábito de água, é saborizar. Então, por exemplo, põe umas folhinhas de hortelã ou até um pouquinho, sei lá, uns 2 dedinhos de suco de laranja para ela ficar com um sabor diferente e a pessoa consumir mais. Então, a garrafinha é sempre muito bem higienizada, principalmente a criança tem uma garrafinha, lava com água e sabão todo dia, porque é um acúmulo de bactéria ali. Neste período, também é importante ter atenção especial aos grupos dos idosos e das crianças, que são mais sensíveis e exigem a alimentação saudável. Então, a gente tem que prestar atenção na alimentação deles. Uma coisa que acontece muito nesse tempo seco é o intestino prender. Por quê? O organismo ele acaba absorvendo mais água, você não tem o consumo ideal de líquido, de água, e o intestino, que é onde a água acaba, né, usando muita água, vai ficando cada vez mais ressecado. Então, o aumento do consumo de água é importante para o intestino também. E outro truque é carregar algumas frutas ou mesmo grãos que ajudam o intestino. Então, por exemplo, ter na bolsa uva passa, ameixa, uma fonte de fibra e que ajuda no funcionamento do intestino. E aquele suquinho para refrescar pode ser incluído no nosso dia a dia? Pode. É uma maneira de você estar aumentando o consumo de líquido, mas tem que prestar atenção aí nas calorias do suco, né? Geralmente a pessoa gosta de suco muito adoçado, então daí aumenta a caloria, já tem outro problema, né? O ideal é que pelo menos divida metade com água pura e metade com suco natural, tá? Então, o suco de laranja é muito gostoso, o suco puro, mas no caso desse tempo, mistura com água, porque daí você está aumentando a ingestão de água, tá? E também a laranja, se ela estiver bem doce, você não precisa adoçar, criar hábito de quanto menos açúcar, melhor. E tem alguns alimentos que são... que ajuda, que a gente fala na desidratação, né? Então, por exemplo, café. O café ajuda você a perder um pouco de água. Então, evitar alguns chás que a gente sabe que... a gente sempre fala, estou um pouco inchada, esse alimento ajuda. Então, evitar esses alimentos. Alguns tipos de chá, o café, tá? Então, é importante também. Mais uma dica da nutricionista para esse período é cuidar da parte respiratória. Atitudes simples evitam que o nariz e a garganta fiquem ressecados. Outra coisa que os médicos às vezes indicam é manter o ambiente, uma bacia de água, coisa simples, uma bacia de água no quarto, sabe? Coloca do lado da cama,
de qualquer um, mas melhor ainda se a pessoa for idosa ou criança, manter essa bacinha de água, tá? Porque daí ajuda a dar uma umidificada no ambiente, né?